Já estamos de volta ao programa Brasil Cristão desta quarta-feira super especial. Um programa assim que aquele que a gente guarda no coração, né? Estamos falando da renovação carismática, das obras, né? Das obras de caridade que nasceram a partir da renovação carismática, dessa experiência com o Espírito Santo, do encontro com Jesus. E o primeiro bloco nós conceituamos, falamos, tivemos a presença do Padre João Henrico, que foi maravilhoso. Se você perdeu, chegou atrasado aí no programa Brasil Cristão, reveja esse programa depois lá no nosso canal de YouTube. Foi forte. Que foi forte. A igreja tem muitas obras de caridade, mas faltam caridade na obra da igreja. Isso Exatamente. É muito duro. Vamos repetir essa frase? Repete para nós. Falou, a igreja tem muitas obras de caridade, mas falta caridade nas obras da igreja. Porque só é possível caridade a partir do encontro com Jesus, do Espírito Santo. É Deus quem faz caridade em nós, né? Exatamente. Nós não podemos fazer caridade por nós mesmos. Nenhuma. Bom, então, vamos continuar então? Vamos continuar a nossa conversa falando a respeito da experiência do batismo no Espírito Santo e, a partir da experiência do Espírito, o serviço ao homem. Exato. Tata, o cardeal Suenens ele organizou, né, Sim. uma série de documentos que ficaram conhecidos como documentos de Malines. Eu vou citar aqui para você o nome do grupo de teólogos, né, que o cardeal Suenens juntou. Os responsáveis, o padre Carlos Aldunate, jesuíta, Salvador Carrillo, Ralph Martin, Albert de Moleon, Killian MacDonald, doutor em patrística. O Moleon é bispo. Moleon, bispo. Heribert Michelin, os maiores nomes da pneumatologia. Verônica O'Brien, Outra. grande amiga do cardeal Suenens, foi através dela que o cardeal Suenens conheceu a renovação. Ela que falou dos carismáticos. E Kevin Reinahan, fundador da comunidade People of Praise. Aí nós temos os teólogos consultados. Yves Congar, Avery Dulé, Michael Hurley, aí tem Walter Casper, René Laurentin e Joseph Ratzinger. É pouca gente. O último aí, para quem não sabe, é o Papa Bento XVI. Bento XVI. Então, essa série de documentos tinha esses homens aí. Aí, o cardeal escreveu Orientações Teológicas e Pastorais. Depois um livro sobre ecumenismo. Ecumenismo e... O terceiro, ele vai tratar da questão, aqui, ó, da questão do serviço e a renovação no Espírito carismática. E serviço ao homem. Renovação do aí Espírito eles e verem. serviço ao homem. E ele Esse chama livrinho para aqui. escrever junto com ele Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara é uma figura emblemática na teologia da libertação no Brasil, um homem extraordinário na época da repressão militar, aquele negócio todo. E ele chama exatamente Dom Helder Câmara para escrever esse livro sobre o serviço e a renovação carismática. Bem na linha daquilo que é a teologia da libertação à luz da renovação carismática, que o Padre Caetano vai escrever mais tarde. Mostrando exatamente essa junção que a experiência do Espírito nos leva necessariamente ao serviço ao irmão, ao serviço ao mais pobre, necessitado. Ele diz aqui assim, ó, na contracapa do livro: um cristão que não seja carismático no sentido amplo da palavra, isto é, disponível ao Espírito e dócil às suas moções, seria um cristão que perdeu de vista o seu batismo. E um cristão que não fosse social seria um cristão mutilado, desconhecendo os imperativos do Evangelho. Você está vendo aí a foto do Dom Helder com o cardeal Suenens. Os dois que escreveram este livro esse aqui, livro que trata exatamente deste assunto. Não dá como separar as duas coisas. Não dá, porque a questão central é o pecado. E quando o homem fica livre do pecado, ele se dispõe a tirar o pecado do mundo. E o pecado no mundo se manifesta nessas situações de injustiça. Então não tem como. Tata, nós vamos ter mais uma participação da Aliança de Misericórdia, mas eu quero, para introduzir a participação dela, fazer uma provocação aqui, tá? É a seguinte, Drica e Tata. Quando a renovação, você está desde o início, você está desde o ano 71, então vai responder com propriedade. Quando a renovação carismática surge no cenário brasileiro, social, eclesial,
por ter como líderes, a maioria deles padres americanos, ou era Padre Eduardo, Padre Haroldo, Jack Vessels, Jack O'Connell e o Padre De Grandes vindo pregar. Então, a nascente renovação tinha sotaque americano. Sim. Né? Começa uma narrativa dentro dos eclesiásticos aqui no Brasil, dizendo que a renovação carismática era um instrumento de alienação da igreja e do povo brasileiro. Sim, sim. E isso vem já de antes até, do famoso relatório Rockefeller, que falava que a igreja americana, vinculada ao projeto liberal, estaria mandando para cá missionários de perfil carismático pentecostal para promover o pentecostalismo no Brasil, para quebrar a resistência do Brasil ao avanço do marxismo, qualquer coisa parecida, e fortalecer o regime militar que estava sendo imposto, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos provando aqui, porque isso aqui é do ano, década de 70. Mostra de novo, Drica. O 79. Amarelo é da década de 70. Nós estamos... Renovação também na década de 70. Década de 70. Então, assim, nós estamos vendo uma renovação que fala a respeito da caridade, que pratica a caridade o tempo inteiro, que vê obras nascendo, ou seja, é alienado porque não tem o discurso marxista? Pois é. E outra coisa... na década de 90, foi pedido à Renovação Carismática que fizesse um levantamento, uma lista das obras sociais que a Renovação Carismática estava promovendo e que era de responsabilidade das comunidades que nasceram na Renovação. Isso foi feito, o Padre Joãozinho liderou, inclusive, essa pesquisa, e essa pesquisa foi entregue aos bispos do Brasil, uma longa lista de obras e de iniciativas de cunho social que a Renovação Carismática mantinha. Quer dizer, essa fala que a renovação carismática ou a espiritualidade adversa ao empenho social não é verdade, porque o ser humano evangelizado é o que vai mudar o mundo. Esse sempre foi o nosso discurso. Papa Bento XVI vai falar isso, que por trás de uma decisão que afeta a sociedade como um todo, tem sempre um homem que decide a partir dos seus valores pessoais. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, né? Exato. E aí você vai entender também, nós vamos mostrar agora a Verônica Souza da Comunidade Aliança de Misericórdia, ela que vai lá na rua, né, fazer essa obra de caridade, vem dar o seu testemunho aqui para nós hoje, você vai entender que quando uma ideologia usa o cuidado com o pobre como instrumento para implantar as suas ideologias, ele toma isso, não tem nada de cristianismo nisso. Não tem nada dessa caridade que todo mundo fala. Então, nós vemos nas redes sociais, na boca das pessoas, essa cobrança da igreja. Ah, mas vocês, o que vocês estão fazendo? Pelo menos fulano ou aquele grupo de pessoas estão fazendo em nome de quê? Estão fazendo em nome de quem? O que eles querem com aquilo? Exato. Porque o que eu vejo na história do mundo é o seguinte: pessoas que, quando distribuem comida, você vai entender o que eu estou dizendo, prega esse assistencialismo, essa preocupação, né, exacerbada com o pobre. No fundo, elas querem exatamente ter o poder sobre esse pobre, dominar esse pobre para que esse pobre seja massa de manobra na mão deles. Então o cristianismo vem tirar isso e fala, não, peraí, você quer fazer a caridade? Vai fazer em nome de Cristo. É o que nós vamos ver agora na boca. Ver não, nós vamos ouvir, né? Com a Verônica Souza que está conosco. Roberta, estou chamando ela de Verônica o tempo todo. Estou te comparando, Roberta, com a Verônica que foi lá enxugar o rosto de Jesus, viu, querida? Boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo, Verônica enxugou o rosto de Cristo, né? Então, na Cracolândia eu posso ir lá também enxugar o rosto de Jesus na pessoa dos irmãos, né? É verdade, você faz hoje literalmente isso, né? Conta pra nós, Roberta. Oh, meu Deus do céu, vou te chamar de Verônica de novo, hein? Só espere aí. Roberta, conta pra nós essa experiência, né? Que o Espírito mesmo no seu coração, esse encontro com Jesus que você teve, levou você a ir lá no meio e estar no meio deles. Como é que é feito isso, né? Até para dizer mesmo dessa missão que você realiza, contar um pouquinho como é essa missão. Isso mesmo. Então, eu sou a Roberta. E aí, atualmente, eu estou numa missão, né, numa comunidade no centro de São Paulo, né, nossa casa de missão da Aliança de Misericórdia. E nesse tempo, principalmente semanalmente, estou indo na Cracolândia, né, junto com outros
irmãos de outras comunidades. Encontro pessoal com Jesus nos leva a uma caridade, né? Nos leva a ir ao outro. Então, é isso que me impulsiona, é isso que me faz ir ao encontro dos pobres, né? Essa experiência que eu tive com Jesus, com o amor de Deus, que é tão grande, né? Que é tão forte, que não cabe dentro de mim só, né? E aí, eu penso que Jesus, ele faz um chamado para cada um de nós. E para mim, ele fez isso. Vai ao encontro daqueles que são excluídos, né, da sociedade de alguma forma. E lá é onde eu me encontro de forma pessoal com Jesus, né, naqueles que estão naquele lugar de trevas, né, é um lugar escuro mesmo, mas onde a gente vai para ser presença de Deus e nós que acabamos recebendo também um pouco, né, de Deus deles. O que você fazia antes de entrar para a comunidade, Roberta? Eu era telefonista de um hospital. E aí Jesus foi lá e falou assim, vem aqui, nós vamos falar isso de outra linha. Exato. Vamos falar. Pode falar para... Isso, eu participava. Ô, Roberta, você consegue contar para... Eu participava de grupo de oração. Participava de grupo de oração? Participava de grupo de oração, da renovação carismática, vim de lá também. E aí, assim, conheci a aliança. Você consegue contar para nós um testemunho que você viveu, né? Com certeza você tem vários testemunhos para contar das suas experiências, mas um que marcou a sua vida, né? E para você trazer para nós, partilhar conosco aqui hoje? Claro. Agora há pouco vocês estavam aí partilhando no programa, e aí o irmão que está aí contando também as experiências dele, ele disse de uma experiência que viveu, que foi uma família, né? Que reformou a casa, conseguiu as coisas. Isso, Tatá. Muito obrigada pela experiência, muito bonita. E aí no final perguntou se a pessoa gostou, ele disse, não, você não me perguntou o que eu queria. Eu me recordei de experiências recentes, né? Então, como já foi dito, estou indo semanalmente na Cracolândia e eu vou com outros irmãos levar janta para eles, né? Nesse período a gente vai e tem levado, devido a esse tempo de pandemia, sentimos essa necessidade. Porém, uma coisa que me chamou muito a atenção, quantos irmãos se aproximam e a gente já entregou a comida e aí, como ele não entende direito, porque o irmão está, né, alcoolizado, com drogas, e aí ele abre as mãos e pede oração, né? Isso me toca demais, isso mexe muito comigo, né? Porque ele não quer só o alimento da comida, né? Ele quer Jesus, né? Então isso me toca muito porque confirma o meu chamado, né? Eu acho muito bonito, ir na rua, levar comida, né? Levar alguma coisa para os irmãos, mas a Aliança de Misericórdia, ela nasceu para levar Jesus para os pobres, não é para levar comida. A comida, ela é consequência, né? Claro, a gente não vai deixar as pessoas morrer de fome, mas quando os irmãos chegam perto de nós e abrem os braços assim, aí você fala, o que foi, irmão? Já pegou a comida? Não, dá aqui uma bênção, irmã. Reza aqui, irmão, por mim. Dá uma bênção para eu passar bem essa noite. Isso, para mim, é um testemunho que me toca demais, né? Ou seja, você consegue ver a sede que eles têm de Deus, né? Nesses momentos. Exatamente. Então, isso para mim é muito forte, assim, né? E a gente põe as mãos, né? E ora por esses irmãos e quantos vivem experiências, né? E você já deixa de lado o que você está entregando lá de comida, senta na calçada e vai ouvir a história do irmão, né? Quer dizer, o Padre Henrique... Sim. Não, eu queria justamente te perguntar isso. Você deve ser testemunha da ação do Espírito Santo na vida de muita gente. Eu queria que você contasse uma que você recorde agora, para edificar a fé das pessoas que estão assistindo a gente, né? E também para dizer que a experiência do Espírito Santo, ela sim é o grande instrumento, né, de reinserção dessas pessoas, né, na vida social. Conta pra gente. Sim. O Espírito Santo, ele é o protagonista da missão, né? Exato. Não somos nós, né? Nós nos colocamos à disposição. Enquanto você perguntava, eu me lembrei de uma experiência recente que nós vivemos, né, lá na nossa casa, onde a gente mora ali numa comunidade perto da Cracolândia. Eu estava saindo para ir em um dos nossos projetos e encontrei dois irmãos de rua, né, que estava na Cracolândia. Encontrei por acaso, né, e um deles eu conheço, porque a gente acaba criando vínculo, né, fazendo amizade com eles pela constância, né, de estar sempre indo.
E esse irmão que eu conheço estava com outro que estava desesperado, estava na rua querendo voltar para casa. Ele falou, nossa, foi Deus que mandou você aqui. Perguntei se eles já tinham almoçado, ainda não tinham, eu levei para casa, né? Então vamos lá em casa que vocês vão almoçar. Então enquanto estava almoçando, a gente conversou, e aí ele pediu ajuda para voltar para casa. Então essa experiência foi marcante porque um irmão que estava na rua, que já tem vínculo conosco, ajudou esse outro que queria voltar para casa, né? Que nos trouxe até nós, né? E aí nós entramos em contato com a família, por fim deu certo. E aí ele comeu, partilhou, contou a história de vida dele, participou da missa conosco. E aí nós oferecemos a oração. Ele, por favor, ele aceitou, chorou muito no momento de oração. Nós clamamos mesmo que o Espírito Santo desse força, principalmente para aquela decisão que ele estava tomando, né? De voltar para casa, né? De não querer ficar na Cracolândia. E aí nós temos uma parte lá onde nós acolhemos quando as pessoas passam lá em casa. Ele dormiu aquela noite em casa e no dia seguinte eu levei ele até a rodoviária para ele voltar para casa dele, né? E aí depois que ele chegou, ele deu notícias e ele mandou uma mensagem que eu nunca me esqueço. Eu até me emociono quando eu lembro. Ele disse que ele tem certeza que foi aquele momento de oração. Ele agradeceu toda a acolhida, né? Mas no momento que a gente rezou por ele, impôs as mãos, ele sentia a mão do próprio Deus sobre ele, né? A mão de Jesus sobre ele, dando a força que ele não tinha. E graças a Deus, hoje essa pessoa está em casa, né, está refazendo a vida dele e melhor, né, está buscando Deus. Ele dizia que ele era uma pessoa que antes, né, tinha uma vivência da fé, mas tinha abandonado, né? Foi para esse caminho. E hoje ele retornou, ele brinca, fala conosco, irmã, a igreja é aqui no quintal de casa, eu consigo ouvir a missa daqui. Eu falei, então você levanta e vai lá pessoalmente, né? Então hoje ele está vivendo uma experiência de fé, eu não tenho dúvidas. Teve a acolhida, teve toda essa parte que com certeza é forte, mas se a gente não tivesse orado por ele, eu acho que não teria acontecido esse milagre que está acontecendo, né? Então, nós nunca perdemos a oportunidade de orar pelos irmãos, né? Seja ele quem for, seja onde a gente encontrar, mas a gente impõe as mãos e é o Espírito Santo que faz, com certeza. Graças Amém. A Deus, né? Que coisa linda. Obrigado. Olha, Roberta, acertei, viu, Roberta? Obrigada. Muito obrigada, né, pela sua presença, por contar para nós esses testemunhos que nos enriquecem tanto, porque os testemunhos arrastam, né? É isso que nós queremos, que os corações sejam mesmo tocados. Muito obrigada, viu, pela sua coragem, que Deus abençoe sua missão e te ilumine cada vez mais para você ser luz aí na vida dessas pessoas. Um dia, quem sabe, o Brasil Cristão vai com você lá numa dessas missões, tá bom? Para a gente mostrar aqui. Por favor, estão convidados. Tá bom, um beijo para você, obrigada, querida. Outro, Deus abençoe. Amém. Que coisa boa, né? É tão bom a gente ouvir a graça de Deus acontecendo na vida dos irmãos. Né? Não precisa de grande coisa. Não precisa de grande coisa. Eu sempre penso assim, né? Diante de tantos problemas do mundo, de tantas dificuldades que o mundo tem, Jesus Cristo, antes de mandar os seus discípulos para o mundo, para anunciar o Evangelho e transformar o mundo, ele falou assim, olha, antes de tudo isso, vocês esperem receber o poder do Espírito Santo. Foi mesmo. Sem isso, vocês não vão conseguir fazer nada. Jesus Cristo não deu aos seus discípulos nenhum banco, nenhuma estrutura, nada. Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos para transformar o mundo o poder do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. Não precisamos de outra coisa. Precisamos do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo age em nós e através de nós na construção do mundo novo, para renovar a face da terra. É verdade. Logo após Pentecostes, o que aconteceu ali? Eles começaram a viver em comum entre si primeiro, experimentar essa vida em comum. E tudo isso que nós temos na igreja, que a igreja fez no correr desses 2000 anos, essa civilização que a igreja construiu nesses 2000 anos, que agora, infelizmente, está sendo atacada nas suas raízes pelo inimigo da fé, fez a partir do poder do Espírito Santo. Exatamente. E agora a gente vai começar a falar a respeito de um grande projeto humanitário e evangelizador do qual a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, faz parte. Nós conhecemos, né, essa federação, chama-se Caritas in Veritate International. Ela foi fundada por um missionário maltês chamado Henry Capello. O Henry é dos inícios da renovação carismática em Malta. Foi ele que rezou para que o Frei Elias Vela fosse batizado no Espírito Santo. Ele impôs as mãos sobre o Frei Elias. Muito conhecido aqui no Brasil, o Frei Elias Vela, né? Ele começou essa obra
logo depois do tsunami na Indonésia. Quando ele chegou na Indonésia, porque era perto do Natal, o Espírito Santo falou ao coração dele, deixa tudo, ele morava nos Estados Unidos, deixa tudo e vai agora para a Indonésia. E ele obedeceu o Espírito, deixou a família e foi para lá. E quando ele chegou lá, ele viu a desolação, viu o sofrimento e viu que a Igreja Católica estava presente lá, mas por uma lei da Indonésia, a Igreja Católica só entregava os bens e os serviços e não falava nada, não rezava, absolutamente nada. E ele viu que os evangélicos, mesmo contra as leis que diziam que não podiam pregar, eles iam lá, faziam serviço humanitário, pregavam a palavra de Deus, e tamanha foi a ação que a lei da Indonésia mudou. Olha só que grande. A lei da Indonésia mudou, permitindo, por causa do testemunho de pessoas, de organizações como a Jocum e outras. E Henry Capello, lá, ia sentindo o Espírito Santo, falou, eu trouxe aqui para que você visse isso. Eu quero que o meu povo receba a ajuda humanitária, mas, sobretudo, o meu evangelho. E aí ele lembra de uma pessoa que havia perdido toda a família e uma parte da perna. E aí eles falaram assim, olha, nós vamos te dar uma casa nova, nós vamos te dar roupa, nós vamos te dar condições para você continuar vivendo. E ele respondeu, e quem disse que eu quero continuar vivendo? E aí o Henry, mais uma vez, falou, se eu não der, através de uma experiência concreta de Deus, um novo sentido para a vida da pessoa, não vale de nada eu cercá-la de bens e serviços. Exatamente. Mas é necessário imprimir novo sentido. Aí ele começou a organizar Caritas in Veritate, é uma federação de obras missionárias, e a Rede Século XXI, a associação, o Padre Eduardo... Carismático, né, Fernando? Todos eles são carismáticos. Todas essas associações são nascidas do batismo do Espírito Santo, carismáticos. O compromisso é ajuda humanitária no poder do Espírito. E nós temos um VT para mostrar para você um pouco que obra é essa. Vamos assistir juntos. Caritas in Veritate é uma aliança católica em prol da caridade e da verdade. Foi fundada em maio de 2010 em resposta às encíclicas do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est e Caritas in Veritate. Submetida à Agência de Caridade do Santo Padre, Cor Unum, que significa um só coração, Caritas in Veritate é uma confederação que reúne 35 organizações internacionais e movimentos laicais da Igreja, e mais de 800 líderes em 84 países, com mais de 145 mil voluntários, todos trabalhando em parceria para cuidar dos mais necessitados. Caritas in Veritate International reúne agências de caridade e organizações missionárias que, trabalhando lado a lado, garantem que as atividades caritativas sejam sempre acompanhadas pelo anúncio do Evangelho. No segundo dia de seu pontificado, o Papa Francisco declarou enfaticamente: a Igreja não é uma ONG. Portanto, a caridade cristã precisa de cristãos comprometidos, compartilhando a mensagem da verdade. O Papa Bento XVI pediu: deem aos destinatários da caridade pelo menos uma vez em suas vidas a oportunidade de ouvirem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Como povo de Deus, somos lembrados pelo Papa Francisco que o fundamento da atividade missionária é a conversão. A missão de Caritas in Veritate sempre foi a de realizar obras de caridade a partir de uma perspectiva bíblica e através de um encontro pessoal e profundo com Jesus, uma vida de oração e uma recepção assídua dos sacramentos. Os voluntários envolvidos na caridade cristã distribuem alimentos, remédios e roupas, mas mais do que isso, eles são missionários, são arautos do Evangelho, porque Jesus nos lembra que o homem não vive somente de pão. Em afiliação com nossos parceiros, Caritas in Veritate International organizou mais de 1.335 viagens missionárias locais e internacionais,
Dos Estados Unidos à China, da Irlanda ao Brasil, da Uganda à Polônia. Tudo isso por meio do envolvimento das agências em aliança. Através destas atividades, milhões foram ajudados e experimentaram a presença de Jesus. As distintas organizações e agências afiliadas à Caritas in Veritate, individualmente ou em parceria, levam ajuda humanitária aos mais pobres entre os pobres. O terremoto de 2010 no Haiti tirou a vida de mais de 250 mil pessoas e mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. Em um esforço por responder a isto com uma solução sustentável, Caritas in Veritate International, em colaboração com as missionárias de São Carlos Borromeu e outras agências, construíram o Caritas in Veritate Village. Quase 5 anos depois, com a colaboração de várias agências, 273 casas foram construídas. Pequenas e médias empresas foram projetadas e criadas para empregar as pessoas locais, tais como uma padaria, uma fábrica de macarrão e uma fábrica de blocos de cimento para a produção de tijolos, viabilizando a construção das casas. Há 2 escolas atendendo cerca de 900 alunos e um programa de refeições alimentando mais de 1.000 pessoas por dia. Através de Jesus Youth, um dos nossos parceiros, uma clínica médica foi estabelecida em Camp Coria. Todos os dias, a clínica recebe mais de 230 pacientes, a maioria deles crianças com a idade inferior a 4 anos. Em colaboração com a Cross Catholic Outreach, centenas foram ajudados em Tacoblan, um dos epicentros do tufão. Casas e escolas foram reconstruídas e os danos sofridos pelos hospitais foram remediados. Confrontando o dilema da fome, Caritas in Veritate forneceu porcos para 200 famílias, com instruções sobre como cultivar uma fazenda de porcos domésticos, evitando assim a fome em regiões onde a agricultura foi destruída. Mas foram os voluntários e missionários, estendendo a mão para os feridos e abandonados, rezando com eles, acalmando os quebrantados com o amor e o conforto do Senhor, que fizeram o maior impacto sobre a vida daquelas pessoas. Ao longo dos últimos 10 anos, Caritas in Veritate já distribuiu mais de 1.300.000 Bíblias na China. Caritas in Veritate fundou comunidades com mais de 13.000 chineses em 8 regiões diferentes, trazendo-lhes a mensagem do Evangelho. Junto com a ajuda dada às vítimas do terremoto em Skikian, Caritas in Veritate ajudou a que se iniciasse uma casa de formação para leigos missionários chineses. Caritas in Veritate e seus parceiros, como a Caritas for Children, cuidaram de mais de 1.700 órfãos em vários países da África, oferecendo programas de refeições que atendem cerca de 2.000 pessoas por dia na Índia e centenas de pessoas em Uganda e no Caribe. Bolsas de estudo foram concedidas a 2.600 crianças dos mais pobres entre os pobres no Nordeste da Índia. A crise no Oriente Médio tem atraído a atenção da comunidade internacional. Cidades no Iraque e na Síria, que antes eram cristãs, hoje não possuem nenhuma presença cristã. Caritas in Veritate International alocou $850 mil em doações em espécie e está empenhada na construção de casas e escolas para os desabrigados no Iraque. Graças à capacidade de nossos parceiros e à generosidade de muitos, centenas de milhares de vidas foram transformadas em todo o mundo onde Caritas in Veritate tem estado ativamente envolvida. Ajuda sem o Evangelho é inútil. Esta é uma afirmação feita em uma reunião privada pelo Papa Emérito Bento XVI aos líderes de Caritas in Veritate em dezembro de 2014. Uma abordagem integral à pobreza deve incorporar a mensagem explícita do Evangelho. Esta é a razão pela qual as parcerias de Caritas in Veritate International continuam a crescer. Mantendo-se fiéis aos seus próprios carismas, as organizações estão formando alianças para garantir que a ajuda aos mais necessitados seja acompanhada pela verdade. A verdade é o Senhor Jesus, que traz esperança aos mais pobres entre os pobres, muda suas vidas e as vidas dos próprios missionários. Caritas in Veritate International será uma aliança internacional de referência, trazendo ajuda humanitária e verdade a muitos em grande necessidade.
Nós seremos capazes de responder rapidamente quando uma crise humanitária surgir e estaremos lá, com a ajuda e a mensagem do Evangelho, trabalhando para combater a longo prazo a extrema pobreza. Com a crise no Oriente Médio, as violentas torturas e o massacre de milhares de cristãos, a maioria por causa de sua fé, milhares de refugiados estão chegando e buscando um refúgio seguro no Ocidente. Desses milhares, muitos são cristãos caldeus refugiados do Iraque e da Síria, bem como cristãos do Egito. É uma situação que nós, aqui hoje, dificilmente podemos imaginar, e isso não pode ser ignorado. Em novembro de 2013, Caritas in Veritate International começou planos para responder à crise no Oriente Médio, abrindo o Centro de Acolhida Caritas in Veritate, estendendo a mão às necessidades mais urgentes e imediatas dos refugiados. Mas muito mais precisa ser feito. Está em andamento um projeto que viabilizará um centro de Caritas in Veritate no Arizona e um banco de alimentos para fazer frente às necessidades dos refugiados, tal como se fez com sucesso no Haiti. O apoio de parceiros como você tornará tudo isso possível. Verdade, ajuda, transformação. Juntos nós venceremos. Obrigado. Uau! É com missão muita alegria que a gente está mostrando isso para vocês hoje. A Rede Século XXI faz parte da Federação Caritas in Veritate International. Não é a mesma agência Caritas, né, que é uma maravilha, que trabalha no Brasil, em todo que é lugar do mundo. A Caritas in Veritate International é uma federação de carismáticos, tá? De gente que nasceu da experiência da renovação, lâmpada. Da renovação carismática católica e que atrela a ajuda humanitária à experiência da pregação do Evangelho e pedir para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. A TV Século XXI, no ano de 2016, por causa da nossa pertença ao Caritas in Veritate, nós prestamos o serviço de gravar e transmitir a conferência O Amor Nunca Falha, do Cor Unum, dentro do Vaticano. Explica o que era o Cor Unum, Fernando. O Cor Unum é a secretaria que rege todas as obras de caridade da igreja. Hoje ela foi incorporada ao dicastério para a promoção da dignidade da pessoa humana. Mas ela existia, cardeal Robert Sarra cuidava do Cor Unum, foi o último prefeito, inclusive. E nós fomos convidados, nós fomos para lá, Padre Eduardo, eu tive a graça de ir para lá, o William Pedrotti, que é um colaborador, você já está vendo aí, ó, essa foto que você está vendo é da conferência do Cor Unum, né? Aí você está vendo de costas o Padre Eduardo, participando, né, ativamente, nós estávamos ali. Aí estou eu e o Padre Eduardo, nós participando da conferência. Tem mais... lógico, eu tirei uma foto do cardeal Sarra. Eu queria estar ali no seu lugar. Quem tirou essa foto para mim foi o William Pedrotti, os créditos são dele. Sou muito fã desse homem de Deus. E aí, já voltando ao Brasil, a gente reunindo os líderes nossos para falar do Caritas in Veritate e ações do Caritas in Veritate no Brasil, né? Nós fizemos isso e depois que terminou o Cor Unum, nós fomos para um fórum. E o Padre Eduardo deu um ensino lá para todos os líderes, né, para todos os fundadores de agências missionárias, né? O Padre Eduardo aí, ó, ele preparou essa pregação e para ajudar as obras de caridade a usar os meios de comunicação para evangelização, para treinamento dos missionários e também ajudá-los a arrecadar fundos, entendeu? Arrecadar fundos. Então, tudo isso a gente tem a alegria de fazer enquanto Associação do Senhor Jesus, enquanto Rede Século XXI.
Nós pregamos o Evangelho na Rede Século XXI, Brasil Cristão está aqui, nós pregamos a Palavra de Deus. E o simples fato de pregarmos a verdade da Palavra de Deus está transformando vidas e está implantando verdadeiramente o reino, porque o reino é o encontro com a pessoa de Jesus. Mas além disso, ou por causa disso, em consequência disso, a Rede Século XXI também é profundamente comprometida com a diaconia, com o serviço da caridade. Infelizmente, só aqueles que desconhecem essas coisas é que fazem comentários levianos. Exatamente, é isso que eu ia falar aqui agora, Fê, porque o que acontece também? Você vai sair por aí também publicando. Nós estamos hoje fazendo esse programa especial. Esse programa é um programa que foi escolhido em pauta com o diretor, né, com a gente reunido, para mostrar para você que a renovação carismática, a ação do Espírito, a corrente de graça, ela evangeliza sim, ela reza sim, ela troca lâmpada sim, mas ela também realiza o seu trabalho social em Deus, que é a única caridade que vale. Você viu ali o Papa João Paulo II, né? Era o Papa João Paulo II ou o Bento XVI? Bento XVI e Francisco, os dois. É o Bento XVI, estou confundindo até os dois ali. Dizendo que sem Deus não há caridade. Então é exatamente isso. E você provavelmente não sabia de todo o envolvimento da Rede Século XXI com uma federação que está fazendo bem no mundo inteiro, inclusive a cristãos que estão sendo perseguidos, eles estão auxiliando, estão ajudando pessoas a reconstruir a sua vida. Isso é lindo, gente. Isso faz parte da nossa igreja, faz parte aqui. Por isso que eu falo para você que é sócio. Fazer parte dessa família é bom demais. Você também ajuda, tá? Deixa eu até acolher aqui, Fernando. Chegou uma sócia nova aqui, a Maria Luísa Lopes, de Teresina, no Piauí. Ó, Teresina, no Piauí. Eu tô doida para ir em Teresina, no Piauí. Falar com esse povo lindo que cada dia chega sócio novo de lá. Você que ainda não é sócio dessa obra de evangelização. Você que precisava de uma prova de que isso acontece, né? O que vocês fazem além de falar? Nós fazemos isso. Além de falar, nós anunciamos o Cristo que transforma o coração e esse coração transformado ajuda o próximo. Nós também fazemos isso, a TV Século XXI está ajudando o próximo no mundo inteiro. Olha que coisa linda! E você que é nosso sócio também pode ajudar vindo fazer parte dessa família. É só você ligar para nós. Aproveita agora o intervalo. Liga para nós, 19 3871 9620 e se associe e vem fazer parte. Vamos evangelizar o mundo e transformar o mundo, né? A civilização do amor só é possível com Deus no coração. Já já a gente volta.